Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e hoje nós vamos falar sobre a Comissão Especial da OAB de São Paulo de Relações com o Legislativo Paulista. E nessa conversa de hoje eu recebo o doutor Orlando Paixão, que é presidente da comissão e vai nos contar mais sobre esse trabalho. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor. Olá, Amanda, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a toda a rede Alesp, que nos recebe mais uma vez aqui com muita alegria, muita felicidade, me coloca à disposição para compartilhar o pouco que a gente entende sobre o Legislativo, sobre direito, sobre a OAB com os nossos amigos. Obrigado, Amanda. Bom, nesse nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor começasse contando para a gente o que é a Comissão Especial da OAB de São Paulo de Relações com o Legislativo Paulista. Legal, Amanda. A OAB em São Paulo, né, especialmente a OAB de São Paulo, em todo o Brasil, ela tem mais ou menos o mesmo formato de funcionamento. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, ela possui dentro do seu quadro de atuação diversas atividades. Dentro dessas atividades, nós temos comissões. Comissões com várias temáticas que envolvem o dia a dia do cidadão, que envolvem o dia a dia dos advogados e, sobretudo, aquelas áreas que são afetas ao sistema de justiça. Por exemplo, o Legislativo, que é a comissão a qual eu estou presidente, que iniciou em 2019, 2020 e vai até 2021, é um triênio, um mandato, né? Nós somos eleitos para cumprir um mandato pela classe. Então, essa comissão que eu estou presidente, ela tem o triênio de 2019 até 2021. Como várias outras que eu havia falado para você, a nossa comissão ela tem por finalidade promover o relacionamento constante entre o Poder Legislativo do Estado e também o Poder Legislativo do município de São Paulo, não só com aquelas questões afetas à advocacia, aquelas questões que relacionam-se diretamente à advocacia, mas também as questões de maneira geral que afetam o cidadão, que afetam o cotidiano do cidadão no dia a dia. Então, a nossa comissão em especial, como tem várias outras, por exemplo, de relacionamento com o Poder Judiciário, tem comissão de relacionamento com o Ministério Público, com a Defensoria, com empresas públicas, inclusive até instituições privadas, justamente para que a aproximação dos temas seja de maneira mais tranquila, promovendo diálogo, promovendo o acesso da população, das pessoas, àquilo que está acontecendo, principalmente o que afeta o seu dia a dia. Então, a nossa atuação é promover essa aproximação, né, a aproximação entre os poderes, no nosso caso legislativo, com os anseios do cidadão. Doutor Orlando, para que as pessoas que estão nos acompanhando possam entender melhor, né? Explica para a gente como que funciona o trabalho da comissão na prática. O grupo participa da construção de projetos, das comissões que acontecem na Alesp. Como é que é o trabalho desse grupo na prática? Ótima pergunta, Amanda. A nossa comissão ela faz o acompanhamento do dia a dia do Legislativo Paulista. Vamos falar um pouquinho para as pessoas, para que as pessoas possam entender. Alguns já têm esse sentimento, já conhecem mais ou menos como que funcionam os poderes, né? Os poderes executivo, poder legislativo, poder judiciário, né? A tripartição de poderes. Mas vamos falar como que funciona primeiro o poder legislativo no caso. O poder legislativo é aquele que normalmente ele está em mais evidência, ele aparece mais para a população. É o poder que as pessoas mais têm acesso, tanto no âmbito do Estado, que a gente fala da Câmara Alta, né, que é a Assembleia Legislativa, quanto no âmbito do município, que aí nós falamos em relação à Câmara Municipal. Para que o executivo do estado e o executivo do município, o governador e o prefeito possam administrar o estado e o município, eles precisam de leis, eles precisam de regramento para fazer tudo aquilo que eles colocaram no seu plano de governo. E quem faz esse regramento para que o executivo execute aquele programa que ele colocou no governo? Justamente as casas legislativas. Então, tem a aprovação dos projetos de lei
alguns, inclusive, que são em decorrência de ações do Executivo. O Executivo estadual, municipal, ele pode também ingressar com um determinado pedido de um projeto de lei para que seja apreciada e, posteriormente, aprovada pela Casa Legislativa, como também em decorrência da atividade originária dos parlamentares, que é promover leis. O parlamentar, tanto do Estado quanto do município, ele está lá para promover leis, para que as leis possam dar condições para o executivo do Estado e do município trabalhem de acordo com aquilo que é necessário para o bom funcionamento do Estado e do município, de acordo com os anseios da população. E a nossa comissão, o que ela faz? Ela acompanha todo esse procedimento. Existe um procedimento na aprovação dos projetos de lei. E esse procedimento, ele é regrado através de outras, inclusive leis federais, né? E no âmbito interno das comissões, existem os regramentos internos das comissões. Então, a nossa comissão de relações com o Poder Legislativo tem membros para fazer o acompanhamento dos projetos de lei em todas as comissões. Então, inicialmente, os projetos de lei, eles entram todos na Comissão de Constituição e Justiça, que é aquela que vê a legalidade. Essa, normalmente, é a comissão de maior interesse dos advogados, para verificar se os procedimentos estão correndo conforme diz o regramento, conforme diz a regra legal. E aí, na medida de que os temas são direcionados à sua comissão específica, por exemplo, se tem algum tema relacionado ao meio ambiente, ele passa na Comissão de Constituição e Justiça e depois ele é endereçado à sua comissão de origem, que seria a do meio ambiente. A gente acompanha todo esse procedimento. E você disse, né, se a gente interfere, se a gente faz alguma proposição. Nós observamos primeiro a legalidade daquilo e se está de acordo com o regramento não só constitucional, mas o regramento interno da casa e também se está promovendo aquilo que a população tem por expectativa. E aí, na medida do possível, a gente faz alguns apontamentos, a gente faz sugestões, a gente faz observações para o presidente da determinada comissão, para os parlamentares que a gente tem acesso ali, que estão cuidando daquele tema. Então, na medida do possível, a gente interfere, só que, lembrando muito bem, resguardando, evidentemente, que a prerrogativa final é sempre da Casa Legislativa. A gente interfere como qualquer cidadão, como qualquer entidade, como qualquer instituição, pode interferir dentro desse processo de criação das leis. Então, basicamente isso, a gente acompanha em loco indo nas reuniões, acompanha as transmissões online, acompanha as reuniões temáticas que existem dentro das comissões com os seus representantes, com os seus presidentes e também com o presidente da Casa Legislativa. O senhor falou muito dessa questão do acompanhamento, né? De estar ali de olho nas reuniões, nos projetos que estão passando pelas comissões, como o senhor bem explicou perfeitamente, né? O modo como os projetos caminham na Casa Legislativa. Eu gostaria que o senhor falasse de como esse acompanhamento, né, dessa parceria entre a OAB e a Alesp podem contribuir para o bom funcionamento do Poder Legislativo. Excelente pergunta, Amanda. Então vamos lá, vamos levar aqui mais um pouquinho de informação para os nossos amigos do Conexão Legislativa. Da mesma forma que um programa desse, por exemplo, ele tem essa função social, tem essa função de esclarecimento, tem essa função de levar mais entendimento às pessoas, porque as pessoas elas estão lá do lado de fora e elas não imaginam muitas vezes como que funciona do lado de dentro. E a gente tem muito acesso às pessoas, a gente conversa com muita gente, e as pessoas falam normalmente o seguinte: pode entrar aí dentro? Essa Casa Legislativa, Assembleia Legislativa? Os deputados ficam aí, mas eu, cidadão, não posso entrar aí dentro? Acesso a eles? Eu posso falar com um deputado? Posso falar com um vereador? Então, a nossa função também, Amanda, é desmistificar esse tipo de situação, onde o cidadão ele tem um afastamento do seu representante, né? O executivo, normalmente, ele já tem um afastamento que é natural. O executivo, o prefeito, o governador, fica realmente numa condição mais afastada do povo. Só que o legislativo, ele tem por função estar ouvindo, estar conectado, estar atento aos reclamos do povo, justamente para que eles possam fazer o que é necessário de acordo com o momento atual,
de acordo com a idade. Então, a nossa função é também aproximar as pessoas e quebrar essa barreira, né? Dizer para elas, ó, o parlamento é acessível. Então, o que ocorre? A população, muitas vezes, ela não percebe o quanto de poder tem e o quanto ela pode ter acesso a esse poder na participação do dia a dia. Nós da OAB São Paulo, né, pela pessoa do presidente Caio, que é o presidente atual da Ordem dos Advogados de São Paulo, nós temos uma missão institucional que é fazer, nesse tipo de relacionamento, principalmente, que o povo entenda que ele tem acesso, que a participação social, ela não decorre, como vimos agora no segundo turno das eleições, no domingo, somente nas urnas. A participação social ela deve ser diariamente, deve ser cotidianamente, inclusive não só através das mídias, não só através de programas valiosos como esse aqui, o Conexão, mas também indo pessoalmente à Casa Legislativa e tendo acesso aos deputados, aos parlamentares. A Ordem dos Advogados faz esse trabalho, ela leva a informação constantemente, nós fazemos esse trabalho externamente à Ordem e também dentro da OAB, fazemos palestras, fazemos eventos, seminários, sempre trazendo o povo para dentro da casa da gente, que é a Ordem, e explicando, no nosso caso, né, o nosso caso em especial, que é o Legislativo, explicando às pessoas como que o Legislativo funciona e como elas podem participar. E isto, Amanda, tem dado muito certo. As pessoas estão cada vez mais atentas ao que está acontecendo, elas estão cada vez mais buscando os meios, as ferramentas, os instrumentos que elas possuem para participar, e quem ganha com isso é o cidadão, é a instituição, é a transparência que a gente prega muito, que seja constante, né? Muita transparência, muita informação, muito acesso, justamente para que aquele que é de direito, que é o povo, tenha acesso efetivo ao poder. Então, a nossa missão é fazer essa aproximação e trazer esse clareamento de visão das pessoas, do cidadão, a fim de que ele efetivamente tenha acesso, no nosso caso aqui, à Casa Legislativa. O senhor falou de uma coisa muito importante, doutor Orlando, que é justamente de que muitas vezes as pessoas não têm ideia do quanto a participação delas é importante e pode contribuir para o poder legislativo. Então, falando exatamente sobre isso, sobre atender às demandas da população, entender, né, o que é preciso fazer, o que é importante. Então, eu gostaria que o senhor falasse disso na prática, como essa junção da Comissão Especial da OAB com o Poder Legislativo pode propiciar que se esteja cada vez mais atentos às demandas da sociedade e, consequentemente, que se consiga atuar tanto no Legislativo Paulista quanto na OAB em prol da população, trazendo melhorias para o Estado de São Paulo. Olha, Amanda, você que é uma brilhante jornalista que acompanha o dia a dia da Casa Legislativa, você conhece muito bem, de ponta a ponta, como que funciona. Agora, infelizmente, a maioria das pessoas não tem esse acesso que nós temos. E não basta somente, por exemplo, quando teve a lei de acesso à informação, não basta somente promover canais, né? Eu deixar disponível aqui na prateleira um produto é uma coisa, a pessoa saber que ela pode pegar e utilizar aquele produto é outra. Então, não basta só a promoção de canais de informação, só que eu tenho que tratar aquela informação de uma forma onde as pessoas possam compreender. Então, esse ponto é muito sensível para que a advocacia, junto com o legislativo, saiba ali temperar todos os assuntos, todos os dados, todas as ações, de maneira que as pessoas possam acessar com tranquilidade e entender. Tem que ter o entendimento, tem que compreender. Porque promover o acesso, soltar a informação de uma maneira que as pessoas não tenham como compreender e, mais do que isso, saber como aquilo afeta a sua vida, o seu dia a dia. Então, isso é um trabalho constante que a advocacia deve fazer, que o Ministério Público deve fazer, que a Procuradoria deve fazer, que a Assembleia Legislativa deve fazer, o Executivo da mesma forma. Então, as pessoas, quanto mais elas entendem que elas podem acessar, todos nós ganhamos mais com isso. Por quê? Porque o das pessoas
melhora. E quanto mais você tem entendimento sobre um assunto, você move melhores escolhas na sua vida. Política não é diferente. Na política não é diferente. As pessoas precisam compreender como é que funciona justamente para poder fazer as escolhas corretas. Às vezes você vende uma coisa, né? É aquilo que a gente fala no marketing, no marketing, que você transforma uma laranja num diamante, né? Então, o que acontece? Não só pintar aquilo, deixar tudo, mas explicar, desmistificar, demonstrando para as pessoas como aquilo realmente as serve. Então, esse ponto é fundamental. A gente trabalha muito nisso, justamente para que as pessoas tenham condições de aplicar aí o funcionamento da democracia. Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo. Cada vez mais a democracia está sendo, né, sofrendo algumas questões, sendo meio sufocada em algumas opiniões de cima para baixo. Então é importante a gente reafirmar o democrático de São Paulo, o compromisso democrático das instituições com os poderes públicos constituídos, para que o cidadão ganhe e seja efetivamente reconhecido como ente de direito, ente de poder. Esse é o objetivo primordial de toda a nossa que a gente na Ordem dos Advogados de São Paulo. O senhor citou, né, aí ao longo do nosso bate-papo a questão do diálogo, né? Então, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como esse diálogo não só entre a OAB e o Legislativo do Estado, mas também entre a OAB e o Legislativo Municipal, entre os poderes como um todo, podem trazer boas contribuições para todo mundo, né? Gostaria que o senhor falasse da importância desse diálogo e até mesmo como uma forma de aproximar cada vez mais as pessoas e permitir que elas possam entender, né, o quanto o poder legislativo, executivo, judiciário, como os poderes como um todo, são importantes para a nossa vida. Exatamente, Amanda. O diálogo, a aproximação com as instituições para manter um instante esses fundamentos do nosso programa de governo da OAB de São Paulo desse triênio. Promover e aproximar o diálogo com as instituições. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, a democracia sofreu algumas situações desagradáveis nos últimos anos, que é até meio complicado a gente colocar, né? De acordo com o que houve no nosso país, né? Em função do ataque a algumas instituições, em colocar o poder judiciário em xeque, em função de o próprio poder legislativo em xeque, em algumas situações. Então, esse ponto do diálogo é um ponto fundamental. Todo milagre, já dizia Santo Agostinho, começa por um diálogo, começa através de uma conversa. Então, mais do que nunca, na democracia, no Estado democrático de direito, no Estado onde as instituições são independentes, porém harmônicas, porém trabalham nada mais importante do que o diálogo. E o diálogo, ele não precisa começar só lá de cima, tem que começar aqui de baixo também. A gente tem que começar a tratar o diálogo nas instituições, por exemplo, nas escolas, promover núcleos de conciliação, de conversa entre os pais, para que seja o objeto de solução de conflitos. Um dos objetos de solução de conflitos mais picos que tem, mais fortalecedores da sociedade, é justamente a conversa, sessões de diálogo. E isso deve ocorrer entre todas as instituições. A OAB, dentre as inúmeras comissões que ela tem, um dos preâmbulos fundamentais de tudo que a gente faz é, antes de tudo, promover o diálogo. Por exemplo, nós tivemos agora, dias, acho que coisa de um mês atrás, aqui na Assembleia Legislativa, a votação daquele PL que fazia um novo enquadramento das empresas públicas do Estado de São Paulo, extinguia algumas, ou ali eram absorvidas por ACD, né? E teve uma comoção muito grande dos funcionários públicos, teve uma comoção grande das pessoas que trabalham nas empresas públicas. E aí, por exemplo,
procurados por algumas empresas, algumas instituições, para intervir junto à Assembleia Legislativa, junto ao presidente, junto ao relator daquela matéria na ocasião, para que tivesse um diálogo maior. Então, a OAB presentes que foram buscados, que foram procurados justamente para dizer para as lideranças da Assembleia Legislativa: a gente precisa, neste momento, de uma moção maior de diálogo sobre esse tema. Não precisa ter aí o rito abreviado, o rito especial para que esse projeto de lei tão importante, um projeto tão profundo, seja discutido de maneira tão rápida, tão célere. Então, nós fomos até a presidência da Lesp, nós fomos até o relator da matéria, aos presidentes de comissões, às lideranças dos partidos na casa, e fizemos ali a interlocução justamente pedindo para que fosse observado um prazo maior, para que as instituições fossem ouvidas, para que se comissões com representatividade de todos aqueles órgãos que estavam no projeto de lei para isso. Então, nós tivemos, de certa maneira, aí um êxito muito grande, inclusive, que esse projeto de lei ele caiu, né? Ele foi derrubado e as empresas que estavam ali já de serem extintas não entraram nesse pacote. Então, é esse o ponto fundamental. Tudo aquilo que afeta diretamente não só a vida da advocacia, que é a função primordial da OAB, mas também de toda a coletividade, de toda a cidadania. Nós atuamos sempre buscando diálogo, porque o cidadão precisa entender. Muita coisa é feita, muita coisa é decidida, é uma casa que trabalha muito, muito mesmo, a todo vapor, só que dificilmente se entende o que realmente ocorre na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal. E essa é uma das funções da OAB de São Paulo, promover esse diálogo, principalmente para levar ação ao seu destinatário, que é o cidadão. Doutor Orlando, o nosso programa está se encaminhando para o fim, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco da atuação da comissão agora, né, durante a pandemia do novo coronavírus. A gente sabe que a Assembleia Legislativa de São Paulo continuou trabalhando, né, utilizando aí a tecnologia como uma aliada para que o Legislativo paulista continuasse ativo, mas claro, respeitando aí as questões de segurança que foram trazidas pela pandemia. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse trabalho durante a pandemia e também das perspectivas, né? O que o senhor espera que de bom esse grupo possa aí proporcionar, não só na relação com o legislativo, mas também para a população do estado de São Paulo como um todo. Olha, Amanda, essa adaptação que foi realizada, essa nova modalidade de acesso, não só às instituições, mas também às pessoas, as reuniões virtuais, as reuniões à distância, esse novo mundo, ele veio para todos. Ninguém ficou de fora disso. A advocacia não foi diferente, como diversas outras profissões, diversas outras áreas. E o legislativo estadual, rapidamente, ele já tinha um plano para fazer reuniões à distância, reuniões remotas, rapidamente se adaptou a isso e continuou os trabalhos. E nós, da mesma forma, tivemos que fazer isso na advocacia, com o judiciário, com os nossos processos e também no relacionamento com as instituições. Agora, o que a gente precisa entender é que esse mundo que havia antes da pandemia, esse mundo das reuniões presenciais, presencial às pessoas, ele dificilmente vai retornar 100%. Essa é uma certeza que a gente sabe, né? Então, todos nós temos que nos adaptar de uma certa maneira a esse novo sistema, a esse novo padrão que foi imposto, né? Foi imposto, foi a força. Nós não estávamos preparados para isso, não esperávamos isso. Então, esse novo padrão foi imposto. E essa maneira é uma maneira que nós devemos agora ter como constante na nossa vida social, na nossa vida profissional. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje, conversando com o doutor Orlando Paixão sobre a Comissão Especial da OAB de São Paulo de Relações com o Legislativo Paulista. Você pode conferir todos os conteúdos produzidos pela Rede Alesp acessando o nosso canal no YouTube. Doutor Orlando, muito obrigada pela participação
Esse foi o Conexão Legislativa de hoje. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.